Irmãos, boa tarde, que a graça de Deus seja sobre todos. Essa abertura da nossa nova série é um desafio para todos nós, como cristãos, como servos de Jesus e como igreja. O pastor Sidney sempre tem falado desse índice zero, e esse índice zero se transformou agora na série desse mês, e nós vamos ouvir e vamos meditar por os vários sábados, né? E domingos, finais de semana sobre isso, desafiando a igreja, desafiando a todos nós e sendo desafiados a agirmos e irmos ao encontro das pessoas para que elas possam ser transformadas por esse amor e transformar uma realidade social que vivemos, que todos nós já conhecemos. Eu quero dar as boas-vindas a você que está vindo do culto dos sábados. Agora mesmo, ali na nossa oração lá atrás, Sidney disse uma coisa que eu também concordo com ele. Se eu fosse um crente normal, eu vinha no sábado, né? Esse era o meu culto preferido. Mas a gente vem hoje, amanhã, mas o culto do sábado é muito agradável. Fico feliz em ver vocês, pessoas que estão vindo pela primeira vez. É o culto das pessoas do grupo de risco, mas é um culto muito, muito tranquilo, muito suave. Se você puder convidar também seus amigos de grupo, dizer, olha, é bom estar juntos, é bom nos vermos, é bom ver como cada um de vocês, né? Como é bom vermos pessoas curadas, pessoas celebrando aniversário de casamento e todos nós aqui juntos para louvarmos a Deus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, eu queria começar a nossa meditação hoje. O tema é a missão de Jesus. A gente, para chegarmos no índice zero, nós nos baseamos no nosso mestre, na ação dele, no desafio dele, nas palavras dele, nos ensinamentos dele, porque ele é Deus e aquilo que Deus quer de nós, ele nos trouxe. E trouxe verdades riquíssimas para nós. Uma vez eu ouvi uma frase de alguém, que não lembro o autor, ele dizia que as coisas que mais intrigam nele, na Bíblia, não são as coisas que ele não compreende, são exatamente as que ele compreende, e compreendemos claramente o desafio de Jesus a cada um de nós, como igreja do Senhor. Mas eu queria começar lendo um texto que não está aí na apresentação, por falha minha, que eu não mandei para Hugo, mas está no capítulo 5, no capítulo 4 de Mateus, verso do 17 ao 25. Eu gostaria de ler, se você tiver a sua Bíblia ou ligar o seu aparelho, mas eu vou ler aqui, é um texto muito rápido. Quero começar com isso, falando um pouco de Jesus, a sua missão, o seu trabalho, no início de Mateus, pouco antes dele proferir o Sermão do Monte do capítulo 5, que é tão conhecido de todos nós. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epilépticos, paralíticos, pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Essa é a descrição que Mateus faz acerca do ministério de Jesus, ele crescendo em toda a região, exatamente, seja na Galileia, seja na Judeia, seja em Decápolis, e pelos lugares vizinhos, países vizinhos. Ele fala da Síria. As pessoas começam a ver e a ouvir, a tomar conhecimento daquilo que Jesus Cristo fazia. E o que Jesus Cristo fazia era exatamente levar transformação para as pessoas, e aquelas pessoas mais necessitadas. E ele começa levando essa transformação, ensinando a boa nova, ensinando as boas novas do Evangelho. Eu acho que essa é a grande missão nossa, essa é a grande missão transformadora das pessoas, é o Evangelho do Reino.
as pessoas conhecerem Jesus. Para chegarmos ao índice zero, é preciso que as pessoas conheçam o poder transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e conhecerão através da igreja e de ações da igreja. Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus anunciava a boa notícia do reino. E qual é a boa notícia do reino? Ele próprio. E qual é a boa notícia do reino? Era uma palavra até dura: arrependei-vos, vocês precisam se transformar, vocês precisam mudar. E ele levava cura para os necessitados, e ele levava aquilo que as pessoas necessitavam para ele. E como igreja, irmãos, nós temos muitos desafios. Gigantes assolam a humanidade. Agora mesmo estamos sendo impactados de todas as formas, e algo que não escolhe pessoas, seja pequeno ou grande, rico ou pobre, alto ou baixo, seja quem for, está acometido agora do grande mal, que é esse vírus que apavora todas as pessoas, e isso traz outras doenças, isso traz outras mazelas para as pessoas. Mas existem muitos gigantes no mundo em que vivemos, que atormenta, que destrói. Em 2015, a ONU foram fixados 17 objetivos para serem atingidos até 2030, pela ONU. Ela lançou uma série de ações visando o desenvolvimento dos povos e a solução pacífica de conflitos. Uma pauta ambiciosa que pode levar a humanidade a outro patamar de desenvolvimento. Esses são os desejos: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento para todas as pessoas, todos os países, energia limpa e acessível a todos, trabalho decente a todos os cidadãos, crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, preservação da vida na água e da vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes. Esses eram desafios. Mas quando nós olhamos, irmãos, para próximo de nós, para o mundo, para a nossa cidade, para as nossas famílias, para os nossos amigos, nós podemos enumerar muitos outros desafios, como a nossa vinheta mostrava, como a fome, como o suicídio, como a morte, como pessoas solitárias, pessoas que não veem mais esperança na vida. Pessoas, irmãos, que não têm trabalho, pessoas que não têm renda, pessoas que não têm o que vestir, pessoas que não têm o que comer. Isso está muito próximo de cada um de nós. E como igreja, o nosso desafio, irmãos, é chegarmos a esse índice zero. E chegar a esse índice zero nos dá um desafio enorme. Até onde nós vamos trabalhar? Até onde nós queremos chegar? Até onde nós teremos desafio? Até chegarmos ao índice zero. Chegar ao índice zero, irmão, significa trabalhar para que todos vivam a vida completa que Jesus deseja para que eles vivam. Chegar ao índice zero, irmãos, é trabalhar para que a nossa cidade, as pessoas conheçam a Jesus e vivam a vida plena, abundante que Ele tem para cada um de nós. O alvo da missão da igreja, irmãos, é derrotar esses gigantes e chegar a esse índice zero e tentar solucionar esse problema não com decisões políticas, mas com decisões de amor, de ir ao encontro das pessoas, por amor, não com interesses. Em Gálatas capítulo 6, verso 9, o apóstolo Paulo escreve exatamente isso. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimar, somente pela perseverança de amor de alguma pessoa. Não foi uma mensagem imediata, não foi no primeiro encontro, mas foi exatamente o bem, o amor, a graça, a misericórdia, levada por alguém que tocou na sua vida. E aos poucos você foi compreendendo a mensagem do Evangelho a ponto de estar aqui para fazer parte da igreja. Pobres, doentes, minorias, presos, corruptos. Muitas pessoas, irmãos, que a nossa sociedade deixa à margem. Muitos que nós pensamos e achamos que não merecem o amor de Deus.
Uma das experiências mais marcantes e inesquecíveis que tive foi uma vez que lá em Recife, na penitenciária de segurança máxima, iria haver uma rebelião. Estava aquele burburinho de rebelião. E nós fomos desafiados a distribuir Novos Testamentos a todos os presos. Chegando lá, procurei a assistente social do lugar. Diz, olha, queremos distribuir um Novo Testamento para cada detento aqui. Eles iam inaugurar uma igreja, nós iríamos dar algumas bíblias de estudo a 19 detentos que estavam sendo batizados naquela época. Depois que fizemos aquilo e deixamos lá no presídio, quando eu ia embora, alguém pediu carona. Geralmente essas unidades carcerárias são um pouco distantes da cidade. Aí alguém disse, o senhor vai para a cidade? Eu disse, vou. Ele me viu, aí sentou no meu carro. Ele disse, vem fazer o que aqui? Eu disse, eu vim distribuir Novos Testamentos a todos os detentos. Ele disse, o tempo perdido. O cara sentado no meu carro. O tempo perdido. E você faz o que aqui? Ele disse, eu sou agente penitenciário. Mas eu não acredito na transformação daquelas pessoas. E eu disse, eu sou um agente da boa notícia. E eu acredito na transformação dessas pessoas. Irmãos, o índice zero é que o Evangelho seja pregado a todos os detentos. O índice zero é que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas que estão nas ruas dessa cidade. O índice zero é que o Evangelho seja pregado a todos os moradores do seu condomínio, da sua rua, da sua família. E nós somos desafiados a isso. E a pregação do reino, irmãos, é muito interessante. Por exemplo, um texto de Jesus, a missão que Jesus entregou a cada um de nós. Pastor, como eu devo começar? O que eu devo fazer? Eu gostaria de ler com vocês, certamente está aí na apresentação, um texto também de Mateus, que é conhecido exatamente de todos. Como faremos, irmãos, para que pessoas diferentes dos meus pensamentos, dos meus conceitos, dos meus valores, ela possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus. Pessoas de classe social diferente, ela seja alcançada pelo Evangelho de Jesus. Membros da minha família que talvez se excluíram ou nós excluímos por comportamentos diferentes ou conceitos diferentes, como elas podem alcançar, como refugiados, como estrangeiros, podem alcançar. As pessoas estão sedentas. Vocês sabem, eu trabalho na sociedade bíblica. E eu ando num carro, às vezes, o carro que tem a logomarca da SBB. Irmãos, não são poucas vezes que a gente para num sinal, em qualquer cidade desse país. Um dia desse, eu estava em Porto Alegre, parei no farol, alguém bate, o senhor poderia me dar uma Bíblia? Outra vez eu estava aqui em São Paulo, alguém bateu, com um sotaque de lusófono, não no português do brasileiro, mas no português de Portugal. Eu imaginei que era algum africano, migrante. Dizia, você poderia me dar uma Bíblia? As pessoas que chegam até próximo de nós, estrangeiros, refugiados, precisam. E como nós podemos, irmãos, levar essa palavra de amor, e como nós podemos levar esse índice zero. Veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo de número 25. De 31 a 46 é o que diz o texto. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real, e todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo, pois eu estava com fome, vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam em sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão,
Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos em nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo de maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu estava com fome, vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam. E eles vão perguntar novamente: mas quando foi, Jesus Cristo, quando vocês não fizeram aos meus pequeninos? Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui com esse texto e com essa verdade, que não é uma parábola, mas é um momento profético que Jesus diz que vai estar no seu reino, no seu trono, e julgará as pessoas. Mostra, irmãos, que o foco do Evangelho, o foco central do reino de Deus, não é o emocionalismo que nós buscamos muitas vezes nos cultos. Não são, irmãos, pensamentos filosóficos. Não é, irmãos, apenas vivermos debatendo doutrina, não é apenas debatermos ponto de vista. Jesus leva em conta as nossas obras de compaixão. Jesus leva em conta o amor pelas pessoas, porque o Evangelho resume-se nisso: amor. Amor a Deus, amor a si, amor ao próximo. E é isso que ele nos mostra exatamente aqui. Mostra que é muito mais do que coisas que muitas vezes a igreja gasta tempo e não faz, e não leva, e não busca o índice zero. Obras de compaixão, amor. O amor, irmãos, ele não transforma a vida do pecador em um salvo. Mas o amor, irmãos, é a obra e a prática da vida daqueles que são salvos. E o amor é a chave que abre a porta para a salvação daqueles que não são salvos. A obra da igreja, irmãos, a chave para abrir o coração daqueles que não acreditam, daqueles que não têm fé, daqueles que não têm esperança, são as obras de compaixão e o amor. Quantas pessoas têm sido impactadas nesses dias pelas cestas básicas que foram distribuídas, por comidas que são distribuídas, por roupas que são distribuídas. Como pode? Você que não me conhece, vem até aqui e faz isso por mim, porque é a compaixão. Eu preciso conhecer. Algumas lições para terminarmos. Para chegar ao índice zero, irmãos. É preciso agir com humildade e promover a igualdade. Agir com humildade e promover a igualdade. A lição mais impressionante que eu vejo aqui na ação de humildade e agir com igualdade é o que Jesus faz nesse texto. Jesus, irmãos, ele se coloca no lugar das pessoas. Jesus, irmãos, ele coloca-se no lugar do preso, ele coloca-se no lugar do estrangeiro, ele coloca-se no lugar do doente, ele coloca no lugar daquele que não tem o que comer, daquele que não tem o que beber, daquele que não tem o que vestir. Ele diz: é a mim que vocês fazem. Eu sou eles. Não existe lição de igualdade e de promover igualdade, de humildade maior do que essa. O nosso mestre dizer: quando vocês buscam um índice zero, é a mim que vocês fazem. Desafio o irmão de suprir os que passam necessidades. Eu estava com fome, vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em casa. Muitas pessoas hoje estão
precisando muito mais do que uma palavra de salvação. Elas precisam conhecer a boa nova do Evangelho. Mas ela precisa também conhecer o amor daqueles que foram transformados pelo Evangelho. O que Ele nos pede é tão pouco. É um copo de água, é um pouco de comida, é uma roupa. É apenas sair de casa e ir ao encontro. É apenas levantar a cabeça e não olhar o seu próprio mundo e enxergar o mundo do outro. É ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu e ter a capacidade também de olharmos para o próximo. É desafiador para nós, irmãos, chegar ao índice zero, é acolher e amar os vulneráveis. Eu estava sem roupa e me vestiram, eu estava doente e cuidaram de mim, eu estava na cadeia e foram visitar. E por onde começar? Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer que façamos, o que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em obediência ao nosso Deus. Amar e obedecer. Veja o que precisa ser mudado na sua vida. A primeira coisa, eu preciso enxergar mais o próximo. Eu preciso reconhecer a necessidade do próximo. É incrível, irmão, como nós nos oramos por nós mesmos. É incrível como nós só vemos os nossos próprios problemas, as nossas próprias necessidades. E por mais que Deus nos dê, parece que somos insaciáveis. Enquanto muitos hoje precisam da presença de Jesus na sua vida. E essa presença será através de cada um de nós. O que precisa ser mudado? Que passo eu preciso dar? Reparta algo de valor com alguém que tem menos do que você. Eu tenho certeza que todos nós temos em casa alguma coisa que não usamos e que será útil para alguém. Eu tenho certeza absoluta que de todos os presentes aqui, todos nós temos alguma coisa capaz de repartir, de ajudar, de abençoar. Escolha um grupo, um projeto que esteja enfrentando alguns desses gigantes. Comece a orar, comece a apoiar, comece a se engajar. Envolva-se na missão de Deus. Uma das coisas encantadoras dessa igreja, irmãos, é a multidão de trabalho que ela tem. E como essa igreja ajuda e leva e vai. Mas saiba de uma coisa, você é útil em toda essa missão. E você é alguém convocado para cumprir essa missão. O texto que eu li no começo de Mateus, capítulo 4, quando Jesus saiu, andou pelas cidades. O versículo anterior diz que Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, chamado Pedro, e André, que estavam no lago, pescando com redes, e Jesus disse: venham comigo, e eu ensinarei vocês a pescar gente. Para o índice zero, para a missão de amar, Jesus convoca pessoas. E a maior graça, a maior honra que cada um de nós podemos ter é termos sido convocados para esse exército. Que possamos nos dar as mãos, que possamos dar o nosso voluntariado e os nossos recursos para que alcancemos esse índice e Ele venha nos buscar muito em breve. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Amém. A missão de Deus começou no Éden. Assim que Adão e Eva pecaram, ali começou o resgate. E a missão de Cristo é a nossa missão. Mas tudo começa com Ele. Nós podemos fazer isso porque Ele fez primeiro. E agora a gente vai celebrar a ceia. Se você declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, se você já fez isso alguma vez na tua história, você é convidado a participar conosco disso. A gente está da ceia, que é a mesa de Cristo. A gente tem esse kitzinho, né, que a gente está fazendo agora na pandemia, a gente não pode mais distribuí-la, mas ela está ali na entrada do auditório. Se você não pegou, você pode ir lá, enquanto a gente vai cantar, aí você pode pegar. Novamente eu digo, se você já declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, é a mesa dele. E quando nós fazemos isso, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E esse ato que a gente vai fazer agora é o ato de declarar isso ao nosso Deus. Então vamos cantar. Enquanto a gente canta, se você não tem ainda, não pegou, você pode ir até lá. E depois vamos tomar e comer todos juntos. Ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar
deixar tudo na cruz. Diga isso. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vamos pegar junto o pão. A primeira ceia aconteceu na Páscoa. Jesus estava junto com seus discípulos e ele repartiu o pão. Aí disse: olha, vocês comam isso em memória de mim, esse é o meu corpo que eu reparto com vocês. Então levanta o seu pão e vamos declarar junto a nossa declaração de fé. Eu não posso, mas Cristo pode. Eu não sei, mas Cristo sabe. Eu não sou, mas Ele é. Vamos juntos comer a memória de Cristo. Da mesma forma, logo depois de ter ceado, Jesus reparte o cálice, dizendo que este é o sangue da nova aliança. Sangue pelo qual nós somos curados, nós somos perdoados e nós recebemos vida eterna. Eu convido você a levantar o seu cálice e declarar novamente: eu não sou, mas Cristo é. Eu não sei, mas Cristo sabe. Eu não posso, mas Cristo pode. Vamos tomar todos juntos. Pai, como te agradecemos pela redenção que temos em Cristo. Como te agradecemos porque tudo é por causa dele, tudo é por causa de ti. E de uma forma sobrenatural o Senhor nos ama. O Senhor nos salva, o Senhor nos restaura. O sangue de Cristo nos purifica e nos limpa, Pai, do que nós somos. E nos transforma por causa da tua atuação na nossa vida em algo lindo. Continua, Pai, nos direcionando. Que a nossa vontade seja a tua vontade. É o que nós te pedimos. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A gente vai cantar mais uma música. Depois nós estamos liberados, dispensados. Que Deus nos abençoe muito a tua vida, abençoe muito a nossa vida. Nosso restaurante está aberto, dá para depois você passar ali, logo depois que a gente terminar. E que Deus continue nos abençoando muito. Tu és caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando emoções. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, olhando para
Amém. Deus abençoe.